Boa noite, glória a Deus, amém, boa noite, Deus abençoe, sejam bem-vindos, aleluia, Deus seja louvado, todos bem, me veem bem, ouvem bem. Deixa eu aumentar aqui a luz um pouco. Glória a Deus. Amém. Aqui. Ai, varão. Beleza? Glória a Deus. Tudo certinho? Vamos lá. Vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Atrasados. Mas vamos louvar o nosso Deus, o nome de Jesus. O pessoal vai chegando, a gente vai orando, louvando a Deus. Pai querido, na tua presença mais uma vez entramos, pedindo o teu guiar, o teu agir, o teu falar, o teu fluir nas nossas vidas. Que o Senhor, mais uma vez, em sua bondade, em sua misericórdia, tenha nos trazido até esse momento da noite, já tendo passado praticamente todo o dia. Nós não poderíamos encerrar esse dia sem prestar culto a Ti, sem prestar louvores ao Senhor, no nome de Jesus. Os dias são estranhos, os dias são maus, coisas inesperadas terminam por surgir, por acontecer, mas tudo está no Teu controle, ó Deus. Permaneça sobre nossas vidas. Nos abençoe mais uma vez nesse momento, para a honra e glória do Teu nome. Aqueles que já estão aqui, aqueles que ainda entrarão, aqueles que ainda verão dentro dessas 24 horas essa live, depois estar culto prestado ao Senhor no YouTube, sejam todos abençoados. No nome santo de Jesus Cristo, guia-nos, nos dê força, nos dê discernimento nessa noite, para que possamos aprender mais de Ti, ouvir do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, Nani. Que o Senhor possa fazer o nosso coração voltar à essência do Senhor nessa noite, a essência de toda adoração. Não sei onde você está, feche os seus olhos, adore a Deus. Se você conhece essa canção, cante isso para o Senhor nessa noite. Toda música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a de me chego. Uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, e os olhos podem ver. Queres meu coração.
a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Imensurável valor, nós te adoramos, Senhor. Em imensurável valor, que pode expressar quanto é digno. Embora eu esteja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção, mais que uma canção, eu te faço uma canção. Não é o que queres, mais profundo, Senhor, os olhos podem ver. Queres meu coração? Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando a essência és tu, a essência és tu, oh meu Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu, a essência és tu, Jesus. Exaltado é o Senhor. Jesus, amado da minha alma, meu amado, santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar mais uma canção nessa noite. Se você não conhece essa canção, convido você a fechar seus olhos e adorar ao Senhor. Quando nós cantamos essa canção em nome de Jesus.
Jesus, Santo Espírito, experiente, Santo Espírito, experiente, Santo Espírito, experiente. Oh, oh, Santo, Senhor, como teu Espírito quer aquecer os nossos corações nessa noite, Senhor. Ah, Senhor, a sede e fome de ti, Senhor. Da glória a ti, Senhor. Todo louvor ao nome do Senhor. Nós te adoramos essa noite, Senhor, na beleza da tua santidade, Senhor. Porque tu és digno, Senhor, de ser exaltado, de ser glorificado, de ser adorado, Senhor. Recebe os louvores entoados ao nome santo do Senhor, Pai. E suba como aromas suaves nas tuas narinas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a ti. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Nani, pastor Alexandre. A internet, pelo visto, hoje está oscilando um bocado, mas agora parece que deu uma estabilizada. Vamos torcer, orar, pedir a Deus que ela sossegue aí e que nós possamos seguir adiante no nome de Jesus. Amém. Fiquem apostos aí, a ver se tomara que dê tempo no final de cantar mais um louvor. Tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Abra sua. Achei a sua Bíblia. Salmo 17. Um salmo e oração de Davi, um salmo, uma oração cantada da parte do rei Davi. E que o Senhor nos abençoe mais uma vez com sua palavra nessa noite. Mas antes disso, e temos tempo, deixe-me falar contigo um instante como seu pastor, como seu conselheiro, como seu amigo. Uma das coisas que o direito me ensinou, e eu venho de uma família de advogados, né? Meu avô era advogado, alguns tios, avós advogados também. Meu pai era advogado, minha mãe era advogada, eu estudei direito, meu tio era advogado também. E antes de eu ir para o ministério pastoral, ser confirmado por Deus no ministério pastoral, eu trabalhei por muitos anos ligado ao Poder Judiciário. Era funcionário da Secretaria de Administração do Estado da Bahia, mas à disposição do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. Mas fosse no tempo de faculdade, fosse no tempo de escritório, ou fosse no tempo de um juizado em sala de audiência, ou recebendo processos, ou despachando liminares, ou coisa parecida,
Uma das coisas que o direito me ensinou é que todos os lados sempre devem ser ouvidos, em toda e qualquer situação. Esse nosso culto de quinta-feira é um culto da família, voltado para questões familiares. E como eu falei, repito, e não comecei a pregar ainda não, o que o direito me ensinou que todos os lados devem ser ouvidos, e temos vivido dias estranhos, dias maus, dias difíceis. Em qualquer que seja a situação, seja em meio a essa crise de saúde que estamos vivendo, seja em meio a essa crise econômica que estamos vivendo, seja em meio a essa crise política que estamos passando, ou seja aí na sua casa, ou em alguns relacionamentos pessoais, independente de qual seja a situação, sempre busque ouvir todas as pessoas envolvidas. Se você tem 2 ou 3 filhos, e eu sei que a convivência desses dias, quase 60 dias, essa meninada trancada em casa, ou mesmo nós trancados em casa. Hoje eu falava com o irmão Manelito, perguntei como é que ele estava, ele disse, estou aqui, preso em casa, ou trancafiado em casa, preso sem tornozeleira. E é justamente isso. E esse tipo de situação começa, por vezes, a afetar os relacionamentos, seja entre irmãos, marido e esposa, pais e filhos, filhos e seus pais. E situações começam a surgir. Mas qualquer que seja a situação, não queira, não busque, não pare só ouvindo um lado da situação. Ouça todos que estiverem envolvidos, independente da situação. Que diz respeito à medicina, e agora nós ouvimos alguns falarem que é bom não tomar um determinado medicamento, outros dizem que para que certo medicamento seja utilizado. Tem médicos consultando ivermectina. Para mim, ivermectina era algo que só dava para cavalo e para gado. Eu também que cresci ligado à pecuária, nunca ouvi falar de ivermectina sendo receitada para pessoas, mas enfim, e são muitos lados falando muitas coisas e nós precisamos ouvir a todos para então podermos formar um juízo de valor acertado e não ficarmos ouvindo só uma parte. Se são filhos e aconteceu algum problema, ouça todos para que você não tome partido de um lado somente. Se é alguma questão no casamento, que a esposa ouça o lado do marido, que o marido ouça o lado da esposa, para que não seja tão somente uma disputa de mostrar quem está certo, ou mostrar quem manda, ou mostrar quem tem razão, até porque nessa nossa vida, e nós que caminhamos com Cristo há muito tempo, já era para termos aprendido que é melhor ter paz do que ter razão. Então, pense nisso. Vivemos crises todos os dias, todos os anos, a questão é se vamos resolver participar dela ou não, e não tendo jeito, e tendo que participar desses momentos de crise, como vamos passar por eles. Então, seja as notícias, vivemos uma época, eu também trabalhei com jornal e em comunicação, e depois também em mídias digitais. Hoje em dia, infelizmente, para tudo, é difícil se ver o relato do fato, é sempre uma versão do fato. Então, se você quer ler Conexão Política, leia também Carta Capital. Se você quiser ler Jornal da Cidade, que é uma página também na internet, leia de outro lado a Folha de São Paulo. Se você quiser ler qualquer tipo de artigo científico e que apoie uma posição, leia um outro, procure um outro que tenha uma abordagem contrária daquilo, porque é ouvindo aquilo que é pró, ouvindo aquilo que é contra, ouvindo os dois lados, ou até mais, 3, 4, 5 visões, vamos ter condições de formar um juízo de valor melhor em tudo aquilo que participarmos, em tudo aquilo que vivermos.
E aí, encerrando esse momento como seu pastor, como seu conselheiro, como seu amigo, você não precisa convencer ninguém de nada. Você não precisa convencer ninguém de nada. Seja você, viva a sua vida, ore a Deus, participe do que você quiser, mas lembre que o mesmo direito que você tem de ser ouvido, as outras pessoas também têm. O mesmo direito que você tem de se calar, os outros também têm. E mesmo que você queira falar e outro calar, estão ambos em seu direito. Se você quiser gritar e o outro também, ainda assim estão todos e cada um em seu direito. Lembre disso. A busca não é por ter razão, a busca é por ter paz. Cristo não nos deixou razão, Cristo nos deixou paz. Quando Cristo apareceu em meio aos seus discípulos, ele não disse razão para todos, ele diz paz seja com vocês. Então vivamos em paz, como diz a palavra do Senhor. Amém? E vamos à palavra de Deus mais uma vez. Salmo 17, versículo 1. E eu vou até o versículo de número 9. Ouve, Senhor, minha súplica por justiça. Atende a meu clamor por socorro. Achou aí? Salmo 17, versículo 1. Escuta a minha oração, pois ela vem de lábios sinceros. Declara-me inocente. Declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade. Tu puseste à prova meus pensamentos, durante a noite examinaste meu coração. Tu me sondaste e me encontraste, não encontraste nenhum mal. Estou decidido a não pecar com minhas palavras. Versículo 4. Quanto ao modo de agir, segui teus mandamentos que me guardam de imitar as ações de pessoas cruéis. Versículo 5. Meus passos permanecem em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. Está seguindo aí? Clamo a ti, ó Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve minha oração. Mostra-me as maravilhas do teu amor. Com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Versículo 8. Protege-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra de tuas asas. Guarda-me dos perversos que me atacam, dos inimigos mortais que me cercam. E glória a Deus por isso. E que Deus, mais uma vez, eu digo, nos abençoe nessa noite, no nome santo de Jesus. Fazendo uma breve explanação de cada versículo, temos aqui uma oração de Davi, temos aqui uma súplica de Davi, salmista. Ele começa dizendo: Senhor, ouve a minha súplica. Mas não é de qualquer jeito, não é qualquer súplica. A súplica de Davi era por justiça. E ele pede que Deus atenda ao seu clamor, porque o seu clamor era por socorro. Então não era uma súplica de qualquer forma. Ele suplicava por justiça. Não era um clamor sem motivo. Era um clamor porque ele precisava do socorro divino, ele precisava da ajuda divina. E da mesma maneira que ele começa o versículo 1 dizendo: ouve, Senhor. A parte final, a segunda parte do versículo 1, começa: escuta a minha oração. Então ele está pedindo que Deus o ouça, ele está pedindo que Deus o escute, porque dos seus lábios sai sinceridade. É uma aparentemente autodefesa, mas era mais do que isso. Era um clamor diante da necessidade que ele reconhecia ter do Senhor. A ponto de, conhecendo a sua própria vida, no versículo 2, ele pedir: declara-me inocente, pois teus olhos veem com imparcialidade.
E isso combina já com aquilo que eu aconselhei a todos há poucos instantes, há poucos minutos. Se tem alguém, e tem, que pode ver e vê e julga com imparcialidade, é o Senhor. E Davi se coloca na presença de Deus, convicto de que Deus o ouvia, de que Deus escutava a oração dele e que ele podia, diante do Senhor, abrir o seu coração, sabendo que os olhos de Deus, sabendo que o Senhor, além de estar vendo a vida dele, contemplando a vida dele, sabia que ele era inocente daquilo que era a sua súplica por justiça, daquilo que era o seu clamor por socorro. Nesse sentido, ele era inocente, em outras coisas, não. E a certeza dele vinha do fato de que ele sabia que o Senhor via e julgava com imparcialidade. O salmista faz algo aqui que de vez em quando me aterroriza e eu espero que não aconteça contigo também. Eu espero que não aconteça na sua vida. No versículo 3, perdão, ele traz uma lembrança de algo extremamente grave, muito sério, quando ele diz que o Senhor colocou à prova os pensamentos dele. Se imagine aí fazendo essa oração. Cada salmo é uma oração cantada. Você sabe disso. Se não sabe, ou não sabia, passa a saber agora. Se imagine nessa situação de orando a Deus, ainda que de forma cantada, salmodiando o Senhor, e aí você vira assim para o Senhor e fala: Senhor, pese os meus pensamentos, julgue os meus pensamentos, porque eu sei que durante a noite o Senhor examina meu coração. Você já fez essa oração? Eu já. E depois deu a famosa tremedeira, como a gente fala, porque quando pedimos para que o Senhor, e ele faz isso, né? Não precisa da nossa autorização para isso, mas quando pedimos o Senhor sondar os nossos corações, o Senhor colocar à prova os nossos pensamentos, para sabermos se de fato estamos sendo bem vistos e avaliados na presença do Senhor. Isso às vezes é aterrorizante, mas Davi não se conteve. Ele sabia que o Senhor já tinha provado em seus pensamentos, ele sabia que o Senhor já tinha examinado o coração dele durante a noite. Ele segue no versículo 3 dizendo: Tu me sondaste e não encontraste nenhum mal, estou decidido a não pecar com minhas palavras. Então, naquele caso específico, naquela situação específica, Davi estava muito em paz, precisando de socorro, precisando de ajuda, os inimigos o cercavam, mas naquela conversa com Deus, naquele diálogo com o Senhor, ele estava muito em paz. Porque no versículo 4 ele diz: quanto ao meu modo de agir, segui teus mandamentos que me guardam de imitar as ações das pessoas cruéis. Versículo 5, meus passos permaneceram em teu caminho, meus pés não se desviaram dele. E aí no versículo 6, então, ele fala: clamo a ti, Deus, pois sei que responderás. Inclina-te e ouve a minha oração. Davi está na presença do Senhor e certo de que um dos sentidos divinos, aí dando um atributo nosso, né, humano a Deus, e óbvio que Deus tem essa capacidade de ouvir, e foi justamente por ter essa capacidade de ouvir que ele fez de nós pessoas com essa capacidade de ouvir e de falar também. Ele caminha nesses dois sentidos divinos, digamos assim, nesse ouvir de Deus, ele, Davi, o salmista, falando, e nesse olhar do Senhor. Ao mesmo momento que ele pede que o Senhor ouça a sua súplica, que ele pede que o Senhor escute a sua oração, que agora
no versículo 6, ele clamando a Deus de novo, sabendo que Deus vai responder. De novo, ele traz essa questão da necessidade de que Deus ouça a sua oração. E que bom é saber, como salmista aqui, que Deus nos ouve. Você pode repetir isso comigo? Que bom é saber que Deus nos ouve. Glória a Deus por isso. Algo maravilhoso. Aí Davi parte para outra expressão em Deus, um outro momento em Deus. Ele diz: mostra-me as maravilhas do teu amor, com teu poder, tu livras os que buscam em ti refúgio dos inimigos. Aí ele já lança um outro plano, ele já vai a uma outra dimensão. Agora, não somente querendo que o Senhor o ouça, sabendo que Deus o ouvia, não somente nessa certeza de que o Senhor o responderia, porque estava ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua súplica, ouvindo a sua oração. Ele sabia que o amor do Senhor faria Deus manifestar seu poder e guardar tanto a vida dele quanto aqueles que no Senhor se refugiavam. E aí no versículo 8, o salmista diz: protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Esse não é um termo muito comum na Bíblia, mesmo no Antigo Testamento. Esse não é um termo comum. Nós encontramos o salmista falando aqui da menina dos olhos de Deus e pedindo que o Senhor olhasse para ele como quem olha para a menina dos seus olhos. O profeta Jeremias usa esse termo, clamando a Deus, da mesma maneira que o profeta Zacarias também usa esse termo em Zacarias 2, versículo 8. Não vamos precisar ir lá não, só anote. O termo no hebraico é Baat Aim, a menina dos olhos de Deus. Aquela pessoa que Deus olhava, mas não olhava de qualquer forma, olhava com amor, olhava com uma expressão diferente, olhava com a intenção de fazer algo acontecer, como alguém querido, alguém cuidado, alguém amado, alguém protegido. É por isso que Davi junta as duas coisas: protege-me como a menina de teus olhos. Bate Aim. O bispo de Hipona, cidade do norte da África, aquela época, o bispo da cidade de Hipona é até hoje considerado um dos grandes teólogos da história da igreja, aquele que chamamos de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona certa vez escreveu dizendo que o desejo mais profundo do coração humano é ser visto pelo olhar amoroso de outro ser humano. Eu vou repetir: o desejo mais profundo do coração humano é ser visto pelo olhar amoroso do outro ser humano, da outra pessoa. É algo que muda, pode mudar o dia, pode mudar a realidade, pode mudar a situação, pode mudar a circunstância. E é isso aí que Davi está pedindo a Deus. Quando Davi, depois de suplicar, depois de clamar, depois de pedir que Deus o ouvisse, depois de declarar que naquele momento ele estava em paz, porque agia, caminhava, seguindo os mandamentos do Senhor, guardando os seus pés de imitar a sua vida, de imitar as ações de pessoas cruéis, dizendo que os seus passos permaneceram no caminho do Senhor, que os seus pés não se desviaram dele, sabendo, convicto de que Deus o ouvia e ia responder. Agora Davi quer mais. E Davi diz: protege-me como a menina dos teus olhos. Olha para mim dessa maneira diferente, Senhor, que só o Senhor pode olhar, que só o Senhor sabe olhar,
porque um olhar de vez em quando muda tudo, seja para um lado ou seja para um outro. Eu fui criado por um pai que era muito de conversar, não era muito de bater, não. Agora, em compensação, meu pai era daquela época e daquelas pessoas assim que olhava para a gente, olhava para mim, olhava para minha irmã e a gente gelava por dentro. Estava fazendo alguma coisa, tudo mais, passava assim, ele olhava, dava aquele olhar de rabo de olho que fala assim, a gente já paralisava, a gente estancava ali com um olhar, com um olhar. Mas aquele olhar era de repreensão, aquele olhar dizia assim, ó, sossegue, pare, preste atenção, porque senão vai ficar ruim para você. Um olhar expressa muitas coisas, diz muitas coisas. Eu me lembro de uma vez, um dia muito difícil, muito agitado, preocupante, angustiante, daqueles assim que a gente busca resposta e não encontra. E eu de um canto para o outro na casa, e teve uma hora que eu saí assim pela porta do quarto, aí a Alexandra me parou, aí olhou assim para mim, aquele olhar que ela tem assim que muda tudo. Você que conhece a Alexandra, minha esposa, sabe o que eu estou falando. Aquele olhar assim que muda tudo. Normalmente o sorriso dela muda o dia de muita gente, mas o olhar dela também muda. E ela olhou assim para mim de baixo para cima, né? Ela olhou assim para mim e depois de lançar aquele olhar de amor, ela falou assim: "Deixa eu te dar um abraço". E aquilo mudou meu momento. Não só isso, aquilo mudou meu dia. É isso que Davi está pedindo ao Senhor. O que Davi está pedindo ao Senhor foi aquilo que Agostinho traduziu milênios depois, cerca de 1.300 anos depois, é que Agostinho escreve isso, dizendo que o desejo mais profundo do coração humano é ser visto pelo olhar amoroso de outra pessoa. O que Davi queria era o olhar amoroso do Senhor sobre a sua vida. Isso traria para ele proteção. É justamente esse sentido que ele expressa, esse sentimento, perdão, que ele expressa aqui no versículo 8. Não é só justiça, não é só proteção, mas esse olhar de Deus que muda tudo. Mas, pastor, o que é que isso tem a ver com as nossas vidas? Pois vamos lá. Um olhar de amor pode mudar o dia de seu filho, de sua filha. Um olhar de amor pode mudar o dia de seu marido, o dia de sua esposa. Até aqui, Deus não tinha respondido nada para Davi. Ele sabia que Deus ia responder no tempo oportuno, mas até então não tinha respondido nada e nem precisaria. Para Davi bastaria sentir esse olhar de Deus sobre a vida dele. Como para mim e para você, em certas situações, basta o olhar amoroso de outra pessoa, o olhar amoroso de alguém que você sabe que te ama, o olhar amoroso de alguém que você sabe que ama também aquela pessoa, porque no fundo, no fundo, esse é o desejo mais profundo dos nossos corações, é sermos vistos, é sermos alvos do olhar amoroso, seja de Deus, seja do marido, seja de um filho, seja de um irmão, seja de um amigo, seja do pastor, seja do diácono, da diaconisa, seja da pessoa que senta ao seu lado na igreja, ou da pessoa que divide o mesmo teto com você. Mas as coisas da vida, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de isolamento social, mesmo em tempo de quarentena, quantos são os olhares de amor que estamos direcionando àqueles que Deus colocou na nossa vida? Será que os nossos olhares são de repreensão
Davi poderia até, a princípio, estar preocupado do olhar do Senhor sobre a vida dele, ser de repreensão, mas ele já vai se defender do Senhor. O Senhor me sonda, o Senhor não encontrou mal nenhum, o Senhor contemplou meu coração durante a noite, o Senhor sabe que eu estou inocente e decidida a não pecar com minhas palavras, Senhor. Mas lança esse teu olhar sobre a minha vida. De vez em quando, meu irmão, a única coisa que sua esposa e a minha querem é um olhar amoroso. Às vezes, minha irmã, a única coisa que seu marido quer é um olhar amoroso. Às vezes, pais e mães, como eu e como minha esposa, o que os nossos filhos querem é um olhar amoroso. Algumas vezes, filhos, o que o pai e a mãe, o que os pais somente querem é um breve momento de um olhar amoroso, porque esse olhar que não é só de justiça, que não é só de proteção, que não é sempre de repreensão, esse olhar que vem de Deus e esse olhar que vem do outro muda tudo. Pode mudar tudo. É falar com os olhos, é expressar o sentimento com aquilo que você consegue falar como olha, quando olha, e o outro consegue traduzir aquilo ali. Como será que estamos nos conduzindo nessa situação? Porque pedimos desesperadamente que o Senhor nos ouça, pedimos desesperadamente que o Senhor fale conosco, pedimos e podemos pedir, se você nunca pediu, mas podemos pedir aquilo que o salmista aqui pediu, que o Senhor olhasse para ele e olhe para nós como a menina dos seus olhos, como a preciosidade aos seus olhos, como alguém que ele quer pegar no colo, que ele quer abraçar, que ele quer carregar, que ele quer fazer tudo. E queremos esse sentimento de Deus, recebemos esse sentimento de Deus, mas esse é também o desejo mais profundo da minha vida e da sua. Por isso, que bom que temos a Bíblia para nos mostrar isso, que bom que temos o Espírito Santo para nos inspirar isso. E tomara que ainda essa noite, na sua casa, imagine que você esteja em casa. E se não estiver, uma hora você vai chegar em casa. Tomara que ainda nessa noite você possa olhar para sua esposa e que ela se sinta a menina dos teus olhos. Que você possa olhar para seu marido e que ele possa se sentir o menino dos teus olhos. Que você e eu possamos olhar para os nossos filhos e que eles se sintam os meninos, as meninas dos nossos olhos. Porque aí cada um desses e todos esses vão se sentir protegidos, cuidados, amados, abraçados e tudo mais, seja na presença de Deus ou seja na sua. Precisamos ser essa fonte que não somente ouve, precisamos ser essa fonte que não somente supre, precisamos ser essa fonte que não somente ensina, precisamos ser essa fonte que não somente fala, precisamos ser essa fonte que olha, mas que olha com um desejo tão profundo que isso se traduz em amor, que isso se traduz em proteção, em segurança e tudo mais. Então, que ainda essa noite você possa olhar para sua esposa e que ela se sinta dessa forma. Que você possa olhar para seu marido, que ele se sinta dessa forma. Que você possa olhar para seu pai, para sua mãe, que eles se sintam dessa forma. Que possamos olhar para o filho, para a filha, ou para os filhos, e eles se sintam dessa forma. Serviu para Davi, serve também para nós. Que Deus a cada dia nos olhe como a menina dos teus olhos, como a Baat Aim do Senhor, e que imitando o Senhor,
possamos olhar para quem nós amamos, fazendo com que eles se sintam as meninas ou os meninos dos olhos de Deus. Amém. E que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu vou trazer Nani e o pastor Alexandre aqui de volta. Vamos cantar mais um louvor no nome de Jesus. E depois vamos encerrar a nossa live, barra culto, barra adoração, para a glória de Deus. Amém? Domingo pela manhã, se nada mudar, vamos estudar a palavra mais uma vez, aqui e aprendendo. Quero mais uma vez agradecer, buscar seus dízimos, suas ofertas, transferências. Amanhã já chegamos na metade de um mês difícil, mas Deus tem cuidado de todos, cuidado de nós. Continue orando por Raquel, a cunhada da nossa irmã Tatiana. Raquel se acidentou, um acidente doméstico que teve boa parte do pescoço, do colo, queimado, café. Então, eu estive lá, não cheguei a subir, falei com o Fabrício embaixo, ela estava precisando dos medicamentos, prontamente eu fui lá, providenciei isso. Não estou falando isso para cartar nada, não. Somos família, somos igreja, e com isso eu quero também dizer e mostrar que o que você de Raquel. Hoje eu estava conversando com um amigo meu lá do Rio de Janeiro, um pastor, muito amigo meu, e o pastor auxiliar dele foi foi acometido, né, do coronavírus. Na segunda-feira foi internado uma noite, na terça pela manhã teve que ir para a UTI, está entubado. Pastor Manuel, esse que está entubado. Então lembre de orar pelo pastor Manuel. Nós temos os parentes de um dos nossos missionários, o missionário Zilton. Alguns parentes dele estão com a suspeita realmente do coronavírus também. Então oremos por ele, oremos pela nossa cidade. Todos os dias acompanhamos os relatórios, são mais de 300 casos confirmados. Já são, se não me engano, 16 ou 17 óbitos. Só a misericórdia de Deus realmente sobre as nossas vidas. Mas que possamos estar orando a cada dia, orando e clamando ao Senhor no nome de Jesus. E cada um desses pedidos que vão sendo feitos, que vão sendo apresentados, a Devilson continua na UTI, orando por ele, e tantas outras pessoas, orando por Maeva, orando por Dani, orando por Carol. Carol é nora, Karina é nora de uma grande amiga de minha mãe. Eu falo com ela quase todos os dias. A Karina, nora dela, mãe precisou de uma cirurgia de emergência e foi levado ao hospital, fez a cirurgia, mas depois voltou com os sintomas do coronavírus, e aí também as duas filhas com os sintomas. Então, oremos a cada dia para a glória do Senhor, que tudo isso passe e o nome do Senhor seja glorificado grandemente por tudo aquilo que Ele tem feito e ainda fará nas nossas vidas. Amém? Vamos cantar um louvor, mais um louvor, e depois encerramos o nome de Jesus. Olhos revelam que nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti. Ó teu Senhor, tudo sabes de mim, tu sondas meu coração, tudo
pode ser, eu sei, dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando voltas, nada posso ocultar. Sei a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar como tu olhas para mim. Me enche de tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar. Olhas para mim, Enche de quando tu olhas para mim, me enche. Aleluia, glória a Deus. Essa é a música da minha conversão. Essa é a música da minha conversão. Então, glória a Deus por isso. Me lembro como hoje, daquele dia, e eu chorava, eu chorava, eu chorava. E quando cheguei assim diante do altar da igreja, aí falei para mim mesmo, né? Para com isso, Agostinho, larga de ser besta. E aí foi que eu chorei. E o grupo de louvor cantava essa canção, né? Justamente deixando isso claro, que não havia nada, 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 nada que eu pudesse esconder dos olhos do Senhor. E que a cada dia o Senhor continue olhando para as nossas vidas no nome de Jesus. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, se você puder, você coloca a mão sobre o seu coração. Senhor amado, nós queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, pela tua palavra ministrada. Espero, Senhor, ter podido transmitir aquilo que do teu Espírito, creio eu, fluiu para as nossas vidas nessa noite, em o nome de Jesus. Que possamos ter esse olhar do Senhor como a menina dos teus olhos, que possamos olhar também para quem amamos dessa forma, para que se sintam tão cuidados, tão somente ao contemplar o nosso olhar direcionado a eles, sejam maridos, sejam esposas, sejam filhos, sejam pais, sejam parentes, sejam amigos, sejam irmãos em Cristo. Que o nosso olhar expresse o nosso amor e que o nosso olhar gere proteção no nome de Jesus, no sentido daquilo que é expressado pela tua palavra. Apresentamos mais uma vez essas vidas e já falei para o Senhor, Maeva, Dânia, Devilson, a Jamile, que Jurema pediu oração, Marcos, o filho da nossa diaconisa Edna, caiu de uma laje, Senhor. O Senhor tem misericórdia da vida dele. O pastor Manuel Rico, Senhor, lá do Rio de Janeiro, que o Senhor o cure desse coronavírus e tantos outros que estão acometidos também. Brandinho, Senhor, lá o neto de criação, quase um filho da nossa diaconisa Gilza, com todos os sintomas também do coronavírus, e numa casa com algumas pessoas idosas, a exemplo da nossa muito bem de saúde diaconisa Gilza, mas também do grupo de risco, não somente pela idade, mas por algumas outras
as situações que ela tem e vive, que o Senhor guarde, proteja, livre do mal, no nome de Jesus. Oramos mais uma vez pela vida de Raquel, pedindo a completa recuperação da saúde dela, para a glória do seu nome, e tantos outros pedidos, Senhor. Tantos outros pedidos que fazemos aqui, tantos outros pedidos que apresentamos ao Senhor, nesse e em vários momentos das nossas vidas. O Senhor continue nos abençoando grandemente, no nome santo de Jesus. Amém. E glória a Deus. Se coloque também à disposição das outras pessoas, pode ser que alguém precise de você para fazer alguma compra, para ir a algum lugar. Se coloque à disposição, se você mora num prédio, faça isso, se você mora numa rua, numa casa, se coloque à disposição das pessoas. Alguns não podem sair de casa, vizinhos bem amanhã nós vamos fazer supermercado para eles. É uma maneira é fazer a obra de Deus, é cuidar do próximo, é amar o próximo, é proteger o próximo. Então, se coloque à disposição, se coloque nas mãos do Senhor e que Ele te use poderosamente no nome de Jesus. Amém? Então, no próximo domingo, estaremos aqui mais uma vez. No próximo domingo, estaremos aqui estudando na presença do Senhor e espero que na sua companhia. Espero que juntos possamos crescer e possamos aprender mais uma vez. Que o Senhor guarde a sua vida, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor guarde a sua família, que a graça de Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo seja sempre sobre todos nós e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, grande, rica, poderosa e abundantemente, estando ao nosso alcance, eis-nos aqui. Boa noite a todos, Deus abençoe grandemente, no nome de Jesus. Boa noite, Nani, boa noite, pastor Alexandre, boa noite a